Muito boa noite, gente. Professor Will na área mais uma vez. Hoje falaremos de regra de três composta, tá bom? Ela é composta porque, ao invés de duas grandezas apenas, como é usado na regra de três simples, agora lidaremos com mais de duas. Podem ser três, podem ser quatro grandezas. E as grandezas, como nós já vimos, é tudo aquilo que a gente pode mensurar, tudo aquilo que a gente pode medir, tá bom? Tipo uma área, tipo tempo, tipo número de pessoas, número de objetos. Bom, isso aí a gente vai ver nos problemas, tá certo, gente? Sem demora, trouxe para vocês aí 3 exercícios, mas serão suficientes para a gente trabalhar as nossas questões. Então, muita atenção, porque tem alguns detalhes aí bem importantes para não ter erro, tá? Vamos ler o problema. Diz assim, ó: para realizar o acabamento de um condomínio fechado, observe a primeira grandeza, gente, ó. 2 pedreiros foram contratados. Ponto. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalharem juntos 4 horas por dia? Muito bem. Primeiro passo que vocês vão fazer, gente, ó, é construir uma tabela, se quiserem, né? Fazer uma tabela, mas você tem que organizar, tá bom? Então nós organizamos a nossa tabela com as grandezas pedreiros, são os que tem aí, né? A área, que é o que eles conseguem cobrir, né? E o tempo, que são as horas trabalhadas ali, tá? Então observe aí que para pedreiros nós tínhamos inicialmente 2, então coloquei aqui 2 na nossa tabelinha, ó. Depois, o problema diz que chegaram mais 4 pedreiros, então totalizamos 6 pedreiros, tá? Para a área que eles constroem diariamente, os dois construíam 48 metros quadrados. E ele pergunta agora qual vai ser a nova área com essa quantidade de pedreiros aí. O tempo que 2 pedreiros gastavam eram de 6 horas. Só que agora o problema diz que ele só tem 4 horas para trabalhar por dia. E aí? Quanto será que eles vão render? Qual será o rendimento deles em áreas, gente? Ó, qual é a nova área que será encontrada, tá bom? Beleza, fizemos a nossa tabelinha. Então, sigam o passo a passo, gente. Ó, o segundo passo é você pegar onde tem a incógnita X, que é aí no meio, ó, você escreve uma seta. Eu fiz uma setinha aí em vermelho, bonitinha, tá bom? Tanto faz você colocar essa setinha para cima ou para baixo, não importa em nada. Eu coloquei ela inicialmente para cima. O que importarão são as outras setas. Se você colocar esta que tem a incógnita X para cima, aí você vai analisar as outras, se elas ficarão iguais a que você colocou ou se elas ficarão diferentes, ou seja, para baixo, tá? Então nós vamos fazer a seguinte analogia aqui, gente, ó, sempre comparando o, o número de pedreiros, aqui no caso, com a fração da incógnita. Depois você vai de novo aqui comparar o tempo com a fração da incógnita. Sempre assim, tá certo? Compara a grandeza tempo com a área, que é onde tem a incógnita, e compara a grandeza número de pedreiros com a área também, que é onde tem a incógnita. Tá certo, gente? Então vamos pensar que é o seguinte, vamos para esse primeiro caso, para a gente fazer as comparações. Por que essas comparações? Porque você, nesse momento, vai dizer se essa setinha dos pedreiros vai ficar para cima ou para baixo, tá? Então, observe aí, gente, ó. Se com 2 pedreiros eu consigo fazer 48 metros quadrados de área. A pergunta é o seguinte, ó. Com 6 pedreiros eu farei mais área ou menos área? Obviamente que será mais.
se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eles vão construir uma área maior. Então a analogia que vocês vão fazer é o seguinte, ó. Com 2 pedreiros eu fiz 48. Quando eu aumentei a quantidade de pedreiros, também vai aumentar o rendimento, sim ou não? Aí a pergunta é óbvia, sim, vai aumentar o rendimento. Então observe que uma grandeza aumentou de 2 para 6, aqui, e a outra grandeza também vai aumentar de 48 para um número maior. Quando isso acontece, gente, ó, você pega a setinha e coloca exatamente igual a outra, tá certo? Então você vai lá no seu caderninho e coloca a setinha igual. Por quê? Porque uma grandeza aumentou de 2 para 6 e a outra grandeza também irá aumentar de 48 para um número maior, porque obviamente cobrirão uma área maior, tá certo? Agora vamos fazer a segunda comparação da mesma maneira. Você sempre vai comparar a grandeza tempo agora com a grandeza área, que é onde tem o x, para poder colocar essa setinha para cima ou para baixo. Ok? Vamos analisar então. Ora, trabalhando 6 horas, se liga aí, eles fizeram aí 48 metros quadrados. Se eles trabalharem 4 horas apenas, vão fazer mais metros quadrados ou menos? Então, também fica evidente que, obviamente, que quando você diminui o tempo aí, eles vão conseguir ter uma produtividade menor. Então, observe que uma grandeza diminuiu de 6 para 4 e a outra grandeza também vai diminuir. Não importa agora os pedreiros, gente, esquece os pedreiros, tá? A gente está fazendo a analogia de tempo e área. Então, com 6 pedreiros eu fazia 48 metros quadrados. Com 4 pedreiros, obviamente, eu vou fazer menos. Então, diminuiu de 6 para 4, também vai diminuir a área. Como os dois diminuíram, então isso quer dizer que a seta também vai ficar igual. Tá certo? Elas só vão se inverter se um diminuir e o outro aumentar, tá? Então, como as setinhas ficaram todas iguais, bonitinhas, gente, ó. Então, isso quer dizer que as frações ficarão todas iguais também e você copia praticamente igual ao que está na tabela. Só que você vai iniciar copiando pela fração onde tem o x. Então, nós vamos colocar aqui, observe que a fração que tem o x é o 48 sobre x. Então, você começa com ela, tá bom? Para poder resolver o problema. Então, colocamos lá 48 sobre x. Começa com ela. Igual, não esquece do igual. E agora é só repetir as outras duas, gente, se multiplicando. Não é moleza? Então ficou 2 sobre 6 vezes 6 sobre 4. Olha que coisa simples. E aí responde e matou a charada. Repetiu 48 sobre x, pessoal. Ó. Acompanha aí, ó. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 4, 24. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Porque isso aí é uma multiplicação de duas frações, tá bom? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Repetiu 48 de novo, ó, sobre x, igual. 12 e 24, se você simplificar eles por 12, você vai ter 1 sobre 2 aí. Porque 12 dividido por 12 dá 1. E 24 dividido por 12 dá 2. A gente simplificou para facilitar o cálculo final, tá? Mas se você não quiser, você pode fazer do jeito que está aí. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, meio pelos extremos aí. Professor, lá atrás era o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, sim. Agora não é mais uma multiplicação de duas frações. Se liga aí. Agora é uma igualdade de duas frações. Então você vai multiplicar o denominador vezes o numerador e o numerador vezes o denominador, é bonitinho. Tipo, x vezes 1, quanto é? X, tá aí. E 48 vezes 2, 96. Esta vai ser a área que cobrirão agora os 6 pedreiros trabalhando 4 horas diárias. Tá bom, gente? Vamos para o nosso segundo problema, para a gente ver que existem problemas que são um pouco diferentes, né? Que essas setinhas se invertem aí.
É um problema menor, mas o raciocínio é um pouquinho diferente. Diz assim, ó, 4 torneiras, faltou o S ali, né? Enchem um tanque em 10 horas. Muito bem. Quantas horas levarão 7 torneiras para encher 2 tanques? Então vamos estabelecer a nossa tabelinha colocando as grandezas, gente, ó. Então sempre que estiver falando torneira, repete torneira, hora, repete hora, pedreiro, repete pedreiro, você vai observar que essas são as grandezas, tá? Então torneiras eram 4, inicia com 4 e depois passam para 7, tá? No início aqui da tabela, gente, ó. Depois o tempo inicia com 10 horas e ele pergunta no final aí quanto tempo vai levar, né, para encher lá aquele tanque lá, né? E no caso, antes era um tanque e agora são 2 tanques. Vamos então fazer a analogia mais uma vez, gente, ó. Sempre comparando uma fração, ou seja, uma grandeza, com a que tem o x, tá certo? Então vai ficar assim, ó. 4 torneiras, elas gastam para encher lá um reservatório 10 horas, tá bom? 4 torneiras. Se eu aumentar essas torneiras para 7, elas vão encher aquele tanque ali em mais horas ou menos horas? Então é evidente, gente, que se aumentar a quantidade de torneiras, o tempo vai diminuir. Então observe que eu passei de 4 torneiras para 7, aumentei. E o tempo, que eram 10 horas, agora vão ser menos horas. Então observe que uma grandeza ela aumentou e a outra diminuiu. Eu deveria ter falado, gente, que no início eu fixei, né, essa do tempo aí, ó, a setinha vermelha para cima. Então a outra obrigatoriamente vai ficar o inverso, porque uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, tá certo? Pronto, ótimo, já temos aí uma grandeza inversa, como nós aprendemos lá em regra de 3 simples, né? Vamos fazer a outra analogia aqui, gente, ó. Ora, se um tanque, ele para ser enchido lá levou 10 horas, 2 tanques para serem enchidos vão levar mais horas ou menos horas? É óbvio que serão também mais horas, né, gente? Se um tanque levou 10 horas para encher, 2 tanques vão levar mais horas ou menos? Mais horas, obviamente. Aumenta a quantidade de tanques, aumenta também o tempo que vai demorar para encher esses tanques. Então você tem que saber fazer essa comparação, senão você não chega a canto nenhum, tá? Então observe que um aumentou a quantidade de tanques e o tempo também vai aumentar. Logo, a setinha obrigatoriamente tem que ficar igual à outra, tá certo? Coloquei vermelhinho bonitinho, gente, ó. O que vai acontecer agora na hora da resolução do problema, gente? Ó, nós dissemos que primeiro você repete a primeira fração que tem o x. Coloquei lá no começo, ó, 10 sobre x. Estão vendo lá, gente? Ó, acompanha aí o raciocínio, viu? E agora eu vou colocar as outras duas se multiplicando com um porém. Aquela que nós invertemos, que é a azulzinha ali, ó, que ela é 4 sobre 7, ela vai ficar 7 sobre 4. Observa aqui, gente, ó. Então, era 4 sobre 7, fica agora 7 sobre 4. E agora você resolve normalmente, gente, ó. 10 sobre x igual a 7 vezes 1, 7. 4 vezes 2, 8. Então, repetiu 10 sobre x aí do lado, gente, ó, depois da setinha azul aí, tá vendo? Igual a 7 sobre 8. Agora faz meio pelos extremos mais uma vez, gente, ó. X vezes 7, 7x. 10 vezes 8, 80. Moleza, né? Esse x aí, ele está multiplicando 80. Desculpa, ele está multiplicando o 7, ele vai passar para o outro membro como divisor, né? Então, ficamos aí com 80 dividido por 7, 11,4 horas. Ora, professor, 11,4 horas. O que é isso? 11 horas e 40 minutos? Não.
Se liga aí, velho. 0,4 horas não correspondem a 40 minutos. Eu sei que são 11 horas. Agora, quantos são esses 0,4 horas, gente? Ó, você tem duas maneiras de pensar aqui, tá? Uma você pode fazer por regra 3 simples, que é a mais difícil. 1 hora é 60 minutos. Tá vendo aqui embaixo, gente? Ó, 0,4 horas, y. Meio pelos extremos de novo. Y vezes 1, y. 0,4 vezes 60, 24 minutos, tá? Logo são 11 horas e 24 minutos. Mas a maneira mais fácil, pessoal, ó, de transformar aí horas em minutos é você multiplicar direto por 60. Então você tem ali 3 horas. Como é que eu sei quantos minutos são, professor? Multiplica por 60, cara, só isso. Não é moleza, velho? Então nossa resposta aí são 11 horas e 24 minutos, que são as nossas 0,4 horas. Muito bom, esse assunto é uma delícia, leva a gente a raciocinar, pensar, e aí, meu amigo, é só alegria, né? Muito bem, gente, ó, eu mudei de ambiente porque chegou visita aqui em casa, então vamos resolver a nossa última questão, tá bom? Diz assim, ó, em uma plantação de milho, 2 colheitadeiras carregam 5 caminhões durante 4 horas, tá? Determine quanto tempo 5 colheitadeiras levariam para carregar 15 caminhões, tá certo, gente? Ó, então vamos ver quais são os dados do problema. Nós temos colheitadeiras, o tempo que elas gastam e temos um número de caminhões aí, tá? Vamos então fazer nossa tabelinha. Eram 2 colheitadeiras e depois 5, tá aí na tabelinha. Eram 4 horas, ele quer saber quanto tempo vai gastar agora para fazer o mesmo serviço. E eram 5 caminhões, passamos para 15 para serem carregados, tá? Vamos então fazer a nossa comparação, como nós já aprendemos como fazer. Primeira coisa, colocar a grandeza onde tem o x com a sua setinha. Então nós colocamos aqui, ó, o 4 sobre x com a sua setinha vermelha, que poderia ser para cima ou para baixo, tanto faz, tá bom? E agora você vai fazer a analogia aqui entre essas duas grandezas, tá, gente? Ó, vamos colocar aqui do lado uma da outra, ó. Então nós pensamos assim, ó. São colheitadeiras, vamos pensar que são tratores que estão lá, né, pegando lá a plantação. Vamos lá. Então nós temos dois tratores para fazer o serviço, gastam 4 horas. 5 tratores vão gastar mais horas ou menos horas. Então é muito evidente aí que quando nós aumentamos o número de tratores disponíveis, você vai gastar menos tempo para fazer o serviço. Isso é bem óbvio, né, gente? Então, obviamente, você vai colocar uma setinha contrária aí, ó. Por quê? Porque quando aumentou o número de tratores, nós diminuímos o tempo de serviço. Então, se a primeira estava vermelha, a segunda você vai colocar invertida ali, ó. Ela estava vermelha e para cima, né? A segunda vai ficar para baixo, porque as grandezas são inversas, tá? Vamos então fazer a segunda analogia, sempre com a grandeza x, onde tem a incógnita x. Vamos lá. Para encher 5 caminhões, se liga aí que agora é um enchimento de caminhão, não é caminhão trabalhando. Então, para encher 5 caminhões, nós gastamos 4 horas. Essa questão tem um erro aqui nessa seta. Eu fiz... esta seta aqui está errada. Acompanha aí o raciocínio. Para encher 5 caminhões, nós gastamos 4 horas. Para encher 15 caminhões, serão gastas mais horas ou menos horas. Então também fica evidente que se você vai encher mais caminhões, você vai precisar de mais horas. Então essas grandezas são diretas. Uma aumenta e a outra também aumenta. Então esta setinha aqui, ó, na hora da digitação, ela foi colocada errada, tá, gente? Ó, então ela deveria ficar igual a dar 4 sobre x, tá bom? Ok? Porque
Quando eu aumento a quantidade de caminhões para serem enchidos, obviamente vai gastar mais tempo. Aumenta uma, aumenta a outra, tá? Então, essa grandeza caminhões não vai ser alterada na hora de resolver o problema. Então, nós temos aqui, ó, o passo a passo, que é, primeiro você vai colocar a grandeza onde tem a incógnita x. Aí, então vai ficar 4 sobre x, tá ali bonitinho, ó. Igual, não esquece do igual, como nós tínhamos 2 sobre 5, vai ficar 5 sobre 2 aqui, gente. Ó, tá vendo? Ó? 5 sobre 2. Nós invertemos, porque as grandezas eram inversas. Vezes, aqui a outra ela é direta, embora a seta esteja errada. Então, permanece o 5 sobre 15, tá bom? E agora vamos responder aqui a nossa equação, tá? 5 vezes 5, 25, tá ali, ó. Repetiu 4 sobre x, né? E ficamos, então, com 2 vezes 15, 30 embaixo, tá? Multiplicação de fração com fração. Você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, tá? Agora, em seguida, nós temos aí uma igualdade de duas frações, meio pelos extremos. X vezes 25, 25x. 4 vezes 30, 120, tá? E 120 dividido por 25, porque esse 25 está multiplicando, ele passa dividindo. Vamos ficar aqui, então, com 4,8 horas. Tá certo, gente? Que serão as horas aí gastas com todo o serviço agora, tá? Nós aprendemos que esse 0,8 horas, para converter em minutos, você multiplica por 60, como está aí, ó. Então ficou 0,8 vezes 60, nós temos aí exatamente 48 minutos. Então, a nossa resposta final são 4 horas e 48 minutos, tá bom? Forte abraço, gente. Fica com Deus, tá? Caprichem nos exercícios, porque isso aí vai repercutir no seu sucesso, na sua vida. Tá ok, gente? Ó, forte abraço. Você já é feliz, porque primeiro Deus no coração, né? E segundo, porque tem o apoio dos amigos aqui, tá bom? Abraço, gente. Até a próxima aula.